Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e nós estamos hoje no capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios agora, capítulo 11. E depois do capítulo 11 vai faltar apenas o 12 e o 13 para concluirmos 2 Coríntios e darmos início ao livro de Gálatas. Neste capítulo falaremos sobre o tópico: a preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios, a igreja de Coríntios e os membros dessa igreja. E o segundo tópico e o último: Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. E com esses dois tópicos, em 33 versículos, estaremos concluindo o capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Mas antes disso, vamos orar. Pai, depois de um dia de serviço ou no início do dia, seja como for, nós estamos parando para buscar ao Senhor. Que esse irmão, essa irmã que estão agora aqui comigo, permitam-se serem transformados através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós permitimos que o Senhor realize as mudanças necessárias para que nós possamos ter uma vida segundo a Tua vontade. Realiza o Teu querer e ministra-nos em mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de levá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E aqui Paulo exorta a igreja de Corinto para que não se desviem por qualquer eloquência que possa vir de alguém que está se aproveitando dessa igreja depois de pronta, uma igreja crescendo, uma igreja cheia de pessoas tementes ao Evangelho de Cristo, e talvez algum líder espiritual esteja querendo se aproveitar da ausência de Paulo para tentar atrair esses irmãos da igreja de Corinto.
E Paulo ele registra aqui um histórico breve do tempo em que ele estava formando a igreja de Corinto e deixa claro que eles devem estar atentos a qualquer apóstolo mentiroso que queira usurpar deles aquilo que eles conseguiram construir ali naquele tempo. Então, talvez você ache que esse tipo de situação é recente, é dos nossos tempos, mas desde que a igreja foi formada, homens que prezam pelo poder e pelos lugares de exaltação, ou de honra, ou de glória, esses homens tentam usurpar a igreja. E o Senhor, ele tem os mecanismos dele de colocar esse tipo de pessoas para correr. E aqui Paulo, ele joga luz sobre essa situação para que os membros da igreja de Corinto não sejam enganados, porque assim como ele disse, ele quer entregar a igreja, que é o símbolo de noiva de Cristo, diante de Cristo como uma noiva pura, que não se envolveu com nada que não fosse manter a sua pureza, a sua virgindade, para entregar-se a Jesus. Então essa analogia de casamento, de noivado, é muito utilizada nesse tempo. Continuando, segundo tópico. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E aqui Paulo faz um histórico da sua vida, do seu ministério, para validar o posicionamento dele diante desses que estão tentando usurpar a igreja de Corinto. Então, é uma forma dele deixar na mente dos membros da igreja de Corinto o posicionamento dele, o preço que ele tem pago
para que o evangelho seja levado e que eles não se percam por palavras bonitas, eloquentes, que eles não permitam que isso domine sobre sua mente e seu coração. E assim nós concluímos o capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. E eu oro para que essa palavra alcance o seu coração e que você não permita que o inferno jogue com suas emoções. Lembre-se que se você foi plantado numa igreja, existe um propósito do Senhor para que você seja bênção e solução no meio dessa igreja. Porque todas as vezes que algo nos incomoda, é porque de alguma forma o Senhor quer ministrar a solução através da nossa vida. Todas as vezes que eu vejo algo sendo feito de forma negligenciada ou limitada, eu entrego o meu melhor para gerar uma solução ou me calo. Porque não adianta ficar no seio de uma igreja apenas reclamando e dizendo que alguém tem que resolver. E você? Qual é a sua parcela de compromisso na solução daquilo que você está enxergando? Que você não seja um crítico de plantão de igreja, mas que você seja a solução para os muitos desafios que é reunir um corpo de pessoas totalmente diferentes e que a unidade que nós temos através de Cristo seja motivo mais que suficiente para amarmos uns aos outros como a Bíblia nos ordena e amar a Deus acima de todas as coisas e agir conforme esse mandamento. Que você seja solução para os desafios da sua igreja e que você não permita que o seu coração seja roubado pela fala bonita de alguém. Se você foi plantado neste lugar, seja bênção neste lugar. E o que eu desejo para você e para sua casa, que Deus te abençoe. Em nome de